Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para gravar essa aula para vocês estudarem um pouquinho. E aí, veja só, nós vamos falar hoje do conteúdo fatos versus opinião. Como distinguir fato e opinião dentro de um texto, dentro de uma charge, dentro de uma tirinha, dentro de um artigo de opinião, de um editorial. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, mas vamos começando falando um pouquinho sobre o que seria fato e o que seria opinião. Antes disso, eu coloquei aí essa imagem para vocês darem uma olhada. Aqui vocês veem dois caminhos, né? Fato, que é um caminho, e opinião, outro caminho. São coisas diferentes, ok? Então, vejam só, o que você ia pensar se eu dissesse assim, ó, laranja é a melhor fruta do mundo? Você ia concordar comigo? Será que você ia discordar ou concordar quando eu digo laranja é a melhor fruta do mundo? Isso será que é uma opinião minha? Ou isso é um fato? Realmente é a melhor fruta do mundo e todo mundo gosta dessa fruta? O que vocês acham? Isso é uma opinião. Por que isso é uma opinião? Porque eu que acho que laranja é a melhor fruta do mundo. Para você pode ser a melancia, pode ser a banana, pode ser a maçã, enfim, pode ser qualquer outra fruta, a melhor fruta do mundo. Então, quando eu digo a laranja é a melhor fruta do mundo, é uma opinião minha. E isso é chamado de opinião. E se eu digo assim, ó, a vitamina C é encontrada nas frutas cítricas como a laranja. Isso é um fato? Você também concorda com isso, que a vitamina C se encontra também na laranja? Isso é um fato ou isso é uma opinião minha? Eu que estou achando que ela pode ser encontrada na laranja. O que vocês acham? Essa frase representa ou expressa um fato. Por quê? Porque realmente pesquisas comprovam que a vitamina C ela é encontrada nas frutas cítricas e a laranja é uma fruta cítrica, certo? Então, nesse caso, eu não estou dando uma opinião minha, não estou dizendo uma opinião minha, eu estou dando um fato, eu estou dizendo um fato, certo? Mas, enfim, qual é a diferença, então, professora, entre fato e opinião? Então, vamos começar logo dizendo o que é fato. Fato é um acontecimento comprovado que não pode ser questionado ou negado. Algo confirmado, algo verdadeiro. Então, é aquilo que eu não posso negar, que eu não posso questionar. É um acontecimento comprovado, seja pela ciência, seja pela religião, certo? Então, quando eu falo um fato, eu falo em algo que não pode ser negado, certo? Que não pode ser questionado, que não pode ser contestado, certo? E a opinião, por sua vez, é a maneira de pensar, de ver, de julgar de uma pessoa. E ela pode ser questionada ou negada. Veja, quando eu falei para vocês que a laranja é a melhor fruta do mundo, eu acredito que nem todos vocês concordaram com essa minha opinião, certo? Por quê? Porque para você pode ser ou não. Então, a opinião, ela pode ser questionada, ela pode ser negada, ela pode mudar, variar, já que a opinião é o ponto de vista, é a ideia, é o achismo de alguém, certo? Quando no texto eu posso, professora, identificar um fato de opinião, é difícil fazer isso? Não é difícil fazer isso, a gente identificar um fato de uma opinião, não é difícil. Basta que a gente conheça os modalizadores. Geralmente não, sempre nas opiniões eu vou ter modalizadores, que são palavras representadas pelos adjetivos, as locuções adjetivas ou expressões. As expressões que eu uso para dar as minhas opiniões sobre determinado assunto, sobre determinado objeto, sobre determinadas pessoas. Isso são chamados de modalizadores. E esses modalizadores eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês como é que acontece, como é que a gente observa isso dentro de um texto, dentro de uma charge ou dentro de um artigo, de um editorial, de uma tirinha. Enfim, nós vamos ver agora alguns exemplos de fato e opinião dentro de um texto. Eu peguei aqui uma capa de revista, né, que tem
um textozinho aí, é bem espantosa para quem tem medo aí de aranha. Realmente essa imagem ficou bem assustadora. Mas eu quero que vocês se deparem agora com a questão que eu trago aqui para vocês, com esse período, esta oração, esta frase, que diz assim, ó: esta é a maior aranha do mundo e pode ter o mesmo peso de um filhote de cão. Já pensou? Olha como ela é grande, olha o tamanho dela para a mão do homem, né? De um homem adulto, por sinal. Então, quando eu digo assim, ó, esta é a maior aranha do mundo, essa informação, ela pode ser contestada. Vocês estão vendo aí a mão de um homem, a foto da aranha. Essa opinião, ela pode ser contestada, ela pode ser negada por alguém. Alguém pode chegar aqui e dizer, não, eu não acho que esta seja a maior aranha do mundo. Deve ter outras por aí. De acordo com a imagem que vocês estão vendo, essa frase, ela pode ser contestada, ela pode ser negada? Não pode ser negada. Por que ela não pode ser negada? Porque ela é um fato, ela não pode ser jamais negada, porque realmente, de acordo com o que a gente vê na imagem, esta é a maior aranha do mundo, certo? Então aqui a gente tem um fato nessa frase, neste período aqui, nesta oração, nós temos um fato. E quando eu digo assim, ó, o restante da frase, e pode ter o mesmo peso de um filhote de cão. Agora vamos lá. Essa frase aqui, ela pode ser contestada. Por que ela pode ser contestada? Porque quando eu digo assim, essa expressão pode ter, eu estou afirmando que ela pode, que ela é. Eu estou dizendo para você com certeza que ela é de um peso de um cão, de um filhote de cão. Ou ela pode ter, ou seja, pode haver variação, ela pode ter ou não ter o peso de um filhote de cão. O que vocês acham? Isso mesmo, ela pode ser contestada, ela pode ser questionada, porque a aranha ela pode ter o peso de um cão ou não ter. Alguém pode dizer assim, ah, eu acho que ela não tem. Então, ó, acho, uma opinião, um achismo, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos, nessa frase aqui, pode ter o mesmo peso de um filhote de cão, nós temos uma opinião. Já nessa outra frase, a primeira oração, nós dizemos que temos um fato, porque não pode ser contestado, ok? Vamos para a próxima imagem. Aqui eu coloquei uma charge para vocês. Jeitinho brasileiro. Olha só que interessante. Diz assim, alô Maria, abre a porta da garagem que eu tô chegando. Aí ela responde, tudo bem, mas desliga logo que desde ontem dirigir usando o celular com fone e viva voz está proibido. Olha a cara do marido, né? Só que aí o que ele responde para ela? Fica tranquila que eu estou falando de orelhão. Gente, quando ele diz fica tranquila que estou falando de orelhão, ele está dizendo um fato ou ele está dizendo uma opinião dele? O que vocês acham de acordo com esse texto, de acordo com essa imagem que nós estamos vendo nessa charge? Isso é um fato? Realmente tem um orelhão no carro e ele está falando desse orelhão? Ou ele está achando que tem um orelhão, ou ele está dando uma opinião dele? Neste caso aqui, ele está dizendo um fato, não pode ser questionado, não pode ser duvidado, é verdadeiro, ele realmente está falando de um orelhão. Essa frase aqui, ela significa um fato, ela quer dizer um fato, certo? Um acontecimento verdadeiro. Nesta outra imagem agora, eu peguei aqui uma imagem do Bolsonaro, porque eu gosto de ser bem polêmica e como é bem atual, para a gente pensar um pouquinho nesta imagem. Então, sempre que a gente tiver um texto escrito, né, que a gente chama de texto verbal, que são as palavras, a escrita, e um texto não verbal, que é o visual, as imagens, aqui a gente tem o presidente, uma pessoa aqui que eu desconheço e a esposa do presidente, né, a Michele. Então, veja, eu quero que você se detenha aqui nesta frase, nesta oração. Bolsonaro ainda é machista? Opinião das feministas. Veja só, quando a gente diz aqui, Bolsonaro é machista, será que todo mundo acha, todo mundo concorda que ele é machista?
Ou será que tem gente que diz, não, ele é apenas verdadeiro, ele diz a verdade? O que vocês acham? Essa frase aqui, ela expressa uma opinião ou um fato? A própria frase já expressa aqui o quê? Uma opinião, porque é a opinião das feministas. Talvez você, sei lá, quem votou no Bolsonaro não ache que ele seja feminista. E foi mais pessoas que votaram nele, tanto é que ele ganhou, do que as que não votaram nele. E provavelmente as pessoas que votaram nele não acham que ele seja machista, ok? Então aqui nós temos uma opinião, porque ela pode ser contestada, alguém pode dizer que não, certo? Então se ela pode ser contestada, negada, então ela expressa uma opinião. Vamos para a próxima. Aqui eu tenho mais uma capa de revista, uma revista digital, que diz assim, ó: popularidade do presidente Bolsonaro continua crescendo e atinge 57%. Então, das pessoas que foram entrevistadas, né, da população que foi entrevistada, 57% dessa população afirmou ou continua afirmando que a popularidade dele cresce 57%. Então, 57% dessa população confirmam, né, que ele é um bom presidente. Então, neste caso aqui, nesta frase aqui, nós temos um fato, é realmente que isso realmente acontece, a pesquisa realmente está certa, é um fato. Ou alguém pode dizer assim, não, essa pesquisa está errada. Essa pesquisa foi feita por uma revista, certo? A Política Nacional, foi feita realmente uma pesquisa e que eles comprovaram que 57% das pessoas acreditam que a popularidade dele cresce, certo? Que ele se torna cada vez melhor. Então, neste caso aqui, nós não temos uma opinião da revista, nós temos um fato, ela comprova isso através de números, ok? Nós não temos aqui modalizadores, ou seja, adjetivos ou expressões que emitam a opinião de alguém, mas sim que mostrem um fato, algo que foi pesquisado, que foi analisado e se chegou à conclusão de 57%, ok? Então, nós temos um fato aqui nesta mensagem. Vamos ver o próximo. Aqui eu tenho uma tirinha que diz assim, ó: foi um ano péssimo, na opinião dos pessimistas. Foi um ano ótimo, na opinião dos otimistas. Como realmente foi o ano? Fico com a opinião do analista. Então, veja, quando ele diz aqui o próprio texto já nos traz a palavra opinião. Foi um ano péssimo. Péssimo para quem? Quem achou que o ano foi péssimo? Foram as pessimistas. Então, é a opinião delas, expressa aqui uma opinião. Foi um ano ótimo, na opinião de quem? Quem foi que achou que foi ótimo? Os otimistas. E ele, o que ele prefere? Qual a opinião dele? Ele prefere a opinião dos analistas. Então, veja que nessas frases aqui, nós não temos fatos, nós só temos opiniões, porque para uns foi bom, para outros foram péssimos e para outros prefere ficar com quem realmente analisa tudo isso, certo? Então, aqui nós temos uma opinião. Ok? O próximo texto, aí eu já trago um texto para vocês, porque vocês podem dizer assim, mas até agora foi frase pequenininha, como é que eu vou encontrar isso no texto? E aí eu trago o texto para vocês, ó. Eu não vou dizer as cores agora, o que elas significam, mas eu quero que vocês pensem comigo, tá? Quando a gente diz assim, ó, o trabalho dessas meninas e meninos é dramático. Aqui eu peguei um trechozinho de um texto que falava sobre crianças no lixo, tá? Eu peguei um artigozinho de opinião que eu achei na internet. Deixa aqui esse pequeno trecho aí, só para não ficar muito grande o texto. E agora a gente vai analisar qual dessas frases, períodos, retratam opiniões e quais delas retratam fato, ok? Então, quando diz assim, ó, o trabalho dessas meninas e meninos é dramático,
Nos lixões ficam expostos a cacos de vidros, ferros retorcidos e até agulhas usadas em hospitais. Segundo o IBGE, 74% dos municípios brasileiros depositam lixo hospitalar a céu aberto e apenas 57% separam os dejetos nos hospitais. Essas crianças sofrem de doenças de pele, febre, leptospirose, diarreia e doenças respiratórias. Não são raros os casos de crianças e adultos que comem restos de alimentos retirados do lixo. Essa dramática situação precisa acabar. Vejam só. Então, aqui nesse texto, nós temos opinião de quem escreveu e essa pessoa que escreveu também traz fatos, algo que não pode ser contestado. Ela fez pesquisa, talvez ela tenha ido no próprio lixão e verificado, ela fez pesquisa, ela buscou no IBGE, né, uma fonte segura para dar a ela números exatos de quantos municípios brasileiros depositam lixo. Então, quando eu digo nos lixões ficam expostos, até essa parte aqui, retirados do lixo, nós temos aqui fatos. Realmente isso acontece. Quem conhece a história, quem vê as crianças no lixões, ou quem está mais por dentro disso, sabe que isso realmente acontece. Não é uma informação que possa ser contestada, que não traz a opinião do autor, da pessoa que escreveu. Então, nessa parte azul, nós temos aqui apenas fatos. Nós podemos tirar a conclusão porque nós temos números exatos. Nós temos aqui, essas crianças sofrem de doenças de pele, febre, leptospirose. Então, são coisas que realmente acontecem com as crianças. Ninguém pode dizer assim, isso aí é errado. As crianças não têm doenças de pele, as crianças não têm diarreia, as crianças não têm doenças respiratórias. Isso não pode, porque pesquisas comprovam que realmente isso acontece. Então, o que está de azul é fato. Agora vamos para a parte amarela. Quando diz assim, o trabalho dessas meninas e meninos é dramático. Olha a palavra dramático, o adjetivo dramático. Veja que expressão exagerada. Veja, é dramático para quem? Para alguns isso pode ser dramático, ou para outros pode ser normal. Quem convive lá no lixão, sofrendo e passando por tudo isso, pode achar essa situação normal e não a situação dramática, certo? Então, o adjetivo dramático aqui é um modalizador que deixou claro a opinião da pessoa que escreveu. Até aqui, daqui o trabalho, até dramático, nós temos uma opinião de quem escreveu, certo? Porque ela poderia essa palavra dramático poderia ser mudada também. Eu poderia dizer assim, o trabalho dessas meninas e meninos é pesado, é doloroso, é sofrido. Veja, essa é a minha opinião, certo? Mas outras pessoas poderiam dizer assim, não, o trabalho dessas crianças e meninos é um trabalho digno, porque elas estão ali para sobreviver. Até poderia ter gente dizendo assim, se bem que eu acho difícil, mas poderia ter. Então, nessa primeira parte amarela aqui, nós encontramos uma opinião do autor que escreveu tudo isso. E aqui embaixo também, essa dramática situação precisa acabar. Dramática, essa situação é dramática. Olha o adjetivo modalizador aqui também. Porque eu poderia dizer que esta situação é normal e não precisa acabar. Veja, eu posso mudar essa informação. Alguém pode dizer que não é verdade isso, que essa situação não é tão dramática assim, que ela pode ser amenizada. Vocês entenderam então agora dentro do texto podem aparecer fatos e opiniões. O que a gente precisa saber? Identificar, distinguir onde que a gente encontra um fato e onde que a gente encontra uma opinião dentro do texto, certo? Geralmente, não, as opiniões, elas vêm sempre acompanhadas de modalizadores, expressões como adjetivos, advérbios, como palavras que dão uma qualidade, que expressam uma opinião de quem está falando, de quem está escrevendo. Então, a gente consegue identificar isso no texto dessa forma. Quando é opinião,
vem sempre com a opinião ou o modo de ver, o modo de entender, a forma de ver aquela situação da pessoa, e pode ser contestado. Eu posso mudar, certo? É só um ponto de vista de alguém, ok? Então, gente, nós vamos ficando por aqui nesta aula. Eu deixo para vocês também, depois que vocês assistirem essa aula, vocês vão fazer uma lista de exercícios. Eu vou deixar com vocês também no WhatsApp ou no meio que a gente achar melhor para eu divulgar esse vídeo para vocês. Essa relação de exercícios que vocês não precisam copiar o texto todo, vocês só precisam copiar no caderno as respostas, tá? Perguntas e respostas. Quem tiver condições de imprimir o material, ótimo, imprime o material, cola no caderno de português e responde as questões. Mas quem não conseguir imprimir, vai olhar pelo celular, vocês vão somente me dar as respostas, colocar a data, o título o título do assunto do texto. Eu coloquei nas questões, vocês vão observar que quando vocês pegarem as questões, vai ter lá o conteúdo e o objetivo. Então, copia lá, conteúdo, objetivo no seu caderno e copia as perguntas e me dá a resposta, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. E vocês podem, qualquer tempo, tirar dúvida comigo no celular. De preferência, façam isso nos horários de nossas aulas. Na segunda pela manhã, na quarta e na sexta, ok? Porque vocês vão ter outras aulas, outras atividades para fazer também. Um beijo. Fiquem com Deus.